Olá, bom dia a todos. Deixa eu ajeitar aqui, parece que está um pouquinho torto. Pronto, deu uma melhoradinha. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Hoje é sexta-feira. Muito bem. Pessoal, vamos dar um tempinho aqui para o pessoal chegar. Nós também estamos fazendo a conexão lá com o Facebook. A gente mudou um pouquinho a metodologia. Vocês viram que, infelizmente, na última live não deu muito certo. Mas a gente já está se organizando aqui para fazer de uma outra forma e ficar bacana também lá no Facebook para vocês, tá certo? Hoje a nossa live é com a nutricionista, a doutora Karina Leles. Fantástica, vocês vão aprender muitas coisas. E essa live é especial para você. Lembre que foi você que pediu, você que trouxe dúvidas sobre nutrição. E você pediu a gente para trazer uma pessoa bacana para falar sobre essa parte de nutrição com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. E a gente está estabelecendo essa conexão com vocês. Eu vou passar agora para... Sim, isso. A gente está estabelecendo a conexão com o Facebook, porque a gente vai transmitir também lá no Facebook, é o mesmo Instagram, Escola de Postura Natal, tá bom? Então vocês entrem lá no Face e vocês acham a gente lá no Face também para assistir a live, tá? Eu vou passar aqui para a doutora Gerlane para dar um bom dia para vocês e só mais alguns momentos para a gente começar a nossa live. Olá, bom dia. Tudo em paz, graças a Deus, tenha Deus no coração. Pessoal, vamos falar um pouco, sobre nutrição, Vocês pediram, a gente conseguiu falar com a doutora Karina, que eu já agradeço a doutora Karina Leles, ela é super ocupada, arranjou um tempo aqui para contribuir, para passar as informações para vocês, E aí aquela pergunta que eu achei muito interessante, é o doutor Bruno que faz os encargos, como está, a sua boca na quarentena? Porque tudo agora é a quarentena, então a gente quer saber como está a sua boca, Então pode começar a mandar as perguntas pra gente, tá? Vamos extrair da doutora Karina o máximo de informações possíveis, E também ficamos muito felizes que contamos com o apoio da NutriCare. Então a NutriCare aí, ele deu um brinde que a gente vai sortear no final da live para vocês, tá? Então vai clicando aí como o doutor Bruno, vai marcando os amigos, entendeu? Para saber o que é. E pode chegar com as perguntas, questionar. Vamos lá, teve gente que já passou para mim aquele pelo WhatsApp. Lembrando que não é no final da live. Não é? É na segunda-feira. Ah, tá, desculpa, vocês têm que ir lá gente. no post. A gente explica no final a metodologia. Então todo mundo vai explicar porque tem essa parte assim. Tá aqui, ó, da NutriCare, tá? Eu sorteio um brinde. Vou abrir aqui, ó, para vocês terem noção. Tá cheio de coisa dentro. Isso aqui são alimentos que vai melhorar o sistema imunológico. Tudo que a gente tá precisando nessa época, tá? Então tem várias coisas aqui. A sacolinha tá lotada aqui de coisa, tá bom? Então assim, o doutor Bruno tava me corrigindo aí. Como é, doutor Bruno? Pronto, vamos lá. Pessoal, lá na nossa página aqui do Instagram, vocês vão achar um postzinho sorteio, tá? Então vocês têm que marcar 3 pessoas. Vocês têm que curtir a nossa página, curtir a página da doutora Karina Leles, tá? E aí quando for segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio durante a nossa live de segunda-feira, tá certo? Então na próxima segunda a gente faz o sorteio e divulga já para vocês quem foi o contemplado, tá bom? Nós vamos iniciar, a gente vai convidar agora a doutora Karina para ela participar, tá joia? Então só um segundinho, pessoal, deixa eu localizar a doutora Karina. Aqui está ela. Muito bem, aguardando ela um pouquinho para a gente já ir começando nossa live. Olá, doutora. Bom dia! Bom dia, doutor Bruno, doutora Gerlane. Obrigada pelo convite, muito feliz. E obrigada a vocês que estão aqui conosco. A gente que está honrado. Agradecer a quem nos acompanha pelo Face, pelo Instagram, Escola de Postura de Natal. Muito feliz, vamos tornar esse momento inesquecível. Afinal, o que sempre pedimos a Deus foi tempo, que a gente possa usar esse tempo a nosso favor, doutores? Muito bem. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu vou passar para a doutora Gerlane, a gente vai conduzindo, a senhora vai fazer alguma consideração inicial. E aí a gente vai conversando aqui, fazendo esse bate-papo, como a gente combinou, um bate-papo descontraído, trazendo algumas perguntas que a gente já tem aqui, a gente vai trazer para a senhora. Tá? E aí a gente vai direcionando, o que for chegando a gente vai conversando, enfim. Vamos lá. Olá! Bom dia! Bom dia!
que bom, que feliz coisa por estar boa. aqui com você, seus seguidores. Vamos lá, né? Tornar esse momento, essa sexta-feira ensolarada, um momento inesquecível. E eu queria começar fazendo o nosso momento de gratidão. Queria saber se você que está aí, se você já fez o seu momento de gratidão. Um dia que começa agradecido, ele termina realizado. Verdade. E aí, hoje, a nutrição vai muito além do que eu como, Gerlane, querido participante dessa live. Hoje, a nutrição, a gente estuda, inclusive, como é que está a minha relação com o ser superior. Então, eu queria começar essa sexta-feira agradecendo. Quantas bênçãos Deus tem feito para nós, na verdade? Inclusive de passar por essa pandemia. Às vezes, Gerlane, querido participante, a gente corre um risco, quando tudo está bem, de esquecer que Deus existe. Às vezes, numa provação, eu digo, meu Deus, nem que seja para xingá-lo, mas eu tenho que me referir a ele. Então, eu queria começar esse momento, doutora Gerlane, se você me permite, aos nossos seguidores aqui, os que nos acompanham pelo Face, começar agradecendo. Agradecendo pelo dom da vida. Tantas pessoas que nem nasceram e a gente nasceu. Queria agradecer pelo dom da nossa saúde. De repente, até você que está na live diz, mas eu já fui contaminado pelo Covid-19. Mas você está vivo. Sua imunidade combateu esse vírus. Tanta gente passa necessidade. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem uma geladeira cheia. Isso já é motivo de você agradecer a Deus. E até o fato de você cuidar desse sentimento na quarentena já é motivo de agradecer a Deus. Então, seja grato. Se você puder agora, certamente você está em casa, você vai fechar os seus olhos e você vai repetir comigo. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado. Obrigado pelo dom da minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos que estão comigo nessa quarentena. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Obrigado, Pai, até pela dificuldade, porque é na dificuldade que eu boto para fora a minha força, a minha fé, a minha resiliência. Verdade. Muito obrigado por tudo. Gratidão. Em nome de Jesus. Amém, doutora. Amém, amém. Não, com certeza. Temos que ser gratos por tudo, principalmente pelas nossas dificuldades, pelas adversidades que a vida nos coloca, entendeu? Então, se a gente tiver o Deus no nosso coração, a gente consegue suportar, né? Porque tudo ele vai para... capacita para leva o bem àqueles que amam a Deus, né? Com certeza. Então, assim, a gente está muito grata, eu estou muito grata por esse momento. Vibrei quando você aceitou, diz, Deus seja louvado, porque você é ocupado, eu sei das suas obrigações, né? Você já tem muitos anos no mercado, Karina, muito solicitada. Mas mesmo assim, quando você viu minha alegria, não falei, tô pulando, que bom que você aceitou, foi verdade, Deus, muito obrigada. Né? Porque você é uma pessoa muito competente na sua área, no que faz, uma pessoa grata, uma pessoa bondosa. Então, estaria aqui para ajudar os nossos pacientes, os nossos internautas. Então, estamos aqui nessa parceria. Eu que lhe agradeço. Né? Então, Karina, deixa eu logo perguntar aqui que o povo já vem falando. Mas, assim, fala um pouquinho quanto tempo você trabalha nessa área. Fala um pouquinho de você, assim, que depois a gente já começa. Então, estou vendo aqui que tem muita gente até já conhecida, né? Estou vendo aqui Luísa, Sonali, dá um oi aqui para todo mundo. Regina, Lali, enfim, alguns até que eu já tenho a honra de cuidar, né? Shirley, Tereza.
Muito bem, mas para quem não me conhece, eu sou farmacêutica já há um bom tempo. Sou terapeuta floral, eu cuido dos sentimentos e das emoções das pessoas e sou uma ex-obesa. Eu vivi um luto e aí, quando eu perdi a minha mãe, eu descontei na comida. E aí, imaginem que eu tenho 1,59 m e cheguei a pesar 100 quilos. E aí fui entender, querido participante da nossa live, quem nos acompanha pelo Face, eu fui concluir que a gente não é o que a gente come. A gente come aquilo que a gente pensa. Os nossos sentimentos determinam as nossas escolhas alimentares. E aí tornei-me, né, nutricionista, que na verdade eu digo que é uma missão mesmo que Deus me deu de ensinar as pessoas a comer. E aí passei por essa experiência, já atuo em nutrição há 6 anos, ensinando os meus pacientes a comer. E não é diferente nesse momento de quarentena, né? Os nossos sentimentos, eles estão aflorados nesse período. E aí tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo angustiada, tem dia que eu acordo ansiosa. E não tem jeito, a comida é uma válvula de escape. E aí eu acho que é hoje a razão maior dessa live, para dizer, afinal, que alimentos vão me ajudar nesse momento, né? Por quê? Porque a comida nos dá prazer, doutora Gerlane. O primeiro prazer que a gente teve na vida, foi colocar a boca no peito da nossa mãe. Então, comer dá prazer. Ele libera substâncias, né, que nos dão prazer. Por outro lado, como ex-obeso, o que é que eu digo? Você que é meu paciente, que está aí na live, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Muito mais prazeroso do que comer aquela baganinha é você sair de um manequim 52 e ir para um 38, como aconteceu comigo. Então, é um desafio, e a quarentena também não é diferente, você se desafia diariamente. Não é o participar de um desafio com Gerlane, com Bruno, com Shirley, com Daiane, com Luísa. Não. Sou eu comigo mesma. Então, todos os dias eu me desafio. E aí eu queria começar dando a primeira dica para vocês que estão aqui na live conosco. Quando a gente acorda e está com medo, ansioso, triste, aí você vai para a mesa e aí você quer comer um pão, 2 pães, 3 pães. E aí como um misto, e aí como uma torrada, e aí como um pedaço de bolo. Depois você vai ficar sem fazer cocô direito, cocô bolinha, ou você vai ficar cheio de gases, com mal-estar, com náusea, não dorme direito, com a sensação de empachamento. Então, veja, você tem um sentimento ruim, que é o de momento de quarentena, de estar afastado daqueles que você ama, de não estar na sua rotina de trabalho, de não ir para o lazer, aí você vai e come errado. Você vai ter 2 problemas. O sentimento que lhe fez comer e o efeito da comida errada no seu organismo. E aí, doutora Gerlane, o que me preocupa muito também é que hoje a gente tem e fala-se muito da criança, que é do grupo de risco, e o idoso, que é do grupo de risco. Mas entre essa criança e esse idoso, eu tenho uma população adulta mundial doente, inflamada, obesa, sobrepeso e inflamados, constipados. Aí vem as comorbidades. Diabético, hipertenso, problema renal em consequência da obesidade. Minha máscarazinha. Eu com a minha máscarazinha aqui, mas só tá, eu tô vendo, todo mundo tá de máscara. Mas deixa eu dizer assim, Karina, tá ótimas explicações, mas já passaram perguntas para mim aqui, no sentido de quê? No meu WhatsApp, né? Perguntando assim, Gerlane, a gente vive em dieta, o que é dieta? Aí eu digo, vou deixar para a doutora responder. A outra já era assim, alimentação saudável. Tudo hoje é saudável, o que é que eu tenho que comer para ser saudável?
Uma Muito palavra, bem. doutora Karina. Vamos para a primeira. Mas Sim. antes disso, deixa eu só aqui dar um alô para a Alê. A Alê mora lá em Boston, nos Estados Unidos, sempre acompanhando aqui a nossa live, viu, Alê? Então, muito obrigada, e a todos os outros aqui, que não dá nem para citar o nome, mas tem muitos, obrigada. Estou vendo aqui Tereza, minha mamãe, a mãe de João, a Vrairã, entrou agora. Coisa boa. Muito bem, feliz. Serve Light, um beijo, Ana Valéria, muito bem. Que bom. Então, Luísa, sou eu, Rafa. É você, Rafa? Oi, mamãe. Você é a mãe de Rafa? Sou a mãe do Rafa. Ah! Então, gente, olha só. Meu filho. Luísa, muito bem, Rafa. Escuta o que Eu tia tô com o Karina celular está dele dizendo. aqui. Olha, uma coisa boa. Então, olha só. Dieta é tudo o que eu ingiro ao longo do dia. Então, eu tenho uma dieta saudável, tudo que eu ingiro no dia, ou eu tenho uma dieta complicada, ruim, não muito saudável, né? E aí, o que é que acontece? Quem é meu paciente, está fazendo consulta agora comigo, o momento não é de emagrecer. O momento não é de restringir a alimentação. Hoje, doutora Gerlane, querido paciente que participa aqui conosco, querido internauta, a gente hoje tem uma linha da nutrição que se chama nutrição funcional. E aí é uma nutrição em que antes a gente contava caloria, né? Fazia isso. E hoje não, tá certo? Hoje a gente vai prescrever numa conduta nutricional alimentos, nutrir. Existe uma diferença, e ontem uma paciente me mandou uma mensagem que eu falei, vou falar isso na live. Ela disse, Karina, eu caí na besteira de querer comer tudo porque eu achei que eu tinha que ficar forte para combater o coronavírus. Gente, não caiam nessa, tá? De comer feijão, arroz, macarrão, farinha, ter que comer tudo para ficar forte. Não é isso. Não é ficar forte, é se nutrir, tá? Um beijo para o Grupo Bonitas, que está aí conosco. Luísa de Paula, presta atenção. Né? Então, hoje a gente precisa se nutrir. E o que é se nutrir, Nutri? Ingerir nutrientes. E o que são nutrientes? São alimentos ricos em vitaminas e minerais. E existem os macronutrientes. Carboidrato, proteína e lipídio. Vamos dar uma aulinha rápida. O que não pode faltar nesse período de quarentena? O que é alimentação saudável? Que a doutora Gerlane recebeu a pergunta no WhatsApp dela. Alimentos vivos. Nutri, como eu sei se é alimento vivo? Eu como uma barrinha de cereal sem glúten, sem leite. É alimento vivo? Não é. Existe pé de barra de cereal? Existe pé de barrinha de proteína? Você vai lá no quintal e tira? Não. Então, não é alimentos vivos. Gente, alimentos vivos são alimentos que existe o pé daquele alimento. Legumes, verduras e frutas. É o momento. E aí eu vou dizer a você, se você está em casa ansioso, preocupado, angustiado e vai desembalar, você vai se inflamar. E se não estava nesse período do coronavírus, daqui a 5 anos que vier outra pandemia, outro vírus, você pode estar na lista daqueles pacientes que são do grupo de risco, que é a obesidade. Observe que todos os óbitos, né, realizados, infelizmente, de pessoas jovens eram pessoas que tinham comorbidades. E a maioria delas, ou inicialmente, era a obesidade. Então, é um momento, veja, vocês pediam, nós pedíamos a Deus tempo. A gente está com tempo. A gente tem muito tempo. A gente está ficando ansioso porque tem muito tempo. Use esse tempo ao seu favor. Você agora pode. Liga para o supermercado, liga para a horta orgânica, vai vir deixar na sua casa. Tenha tempo para preparar um suco verde no seu de jejum. Limão, couve, pepino.
couve, pepino, maçã. Faça um suco roxo, uva Isabel e beterraba, liquidificou, né? Então, é o momento da gente se cuidar. O que é que não pode faltar no nosso dia hoje? Vamos lá, quem tiver aí um papelzinho já anota. Alimentos ricos em vitamina C. Gente, não adianta, eu também sou farmacêutica, não adianta você pedir na farmácia doses e mais doses de vitamina C na forma farmacêutica se você não tem receptores para essa vitamina C agir. Então, vamos ingerir alimentos ricos em vitamina C. Não quer errar? Frutas cítricas, azedas, é a época do limão, da laranja, do kiwi, acerola, goiaba, caju, cajá. Dá para você ter isso na sua casa. Atenção, papai e mamãe, a meninada em casa é um come-come sem fim. Faz din-din funcional. Aqui em casa, abacaxi com hortelã, bota no saquinho, faz aquele... Acho que é do seu tempo, Gerlane, a gente fazia poli, não era? Poli, pega aqueles, não precisa gastar. Eu preciso tirar da cabeça das pessoas que estão nessa live, aqui são quase 30, que a gente tem que tirar da cabeça a ideia que comer saudável tem que ter dinheiro. Isso é mito. Você gasta muito mais pedindo sanduíche ou indo para a parte de recheados do que para a parte de legumes e verduras. Eu faço a minha feira no supermercado de bairro, aqui bem pertinho da escola de postura, no Rede Mais de Nova Descoberta. Eu gasto R$60 toda quarta-feira. Trago tudo. Por quê? Sou eu, meu marido e meu filho. Eu compro 3 peras, 3 maçãs, 3 kiwis, 3 goiabas, porque os 3 comem todas as frutas e eu rodizio essas frutas. Outra dica, gente, não pode faltar na quarentena leguminosas. É a época do feijão. Feijão preto, feijão marrom. Sabe o que é que vocês vão fazer? Cata o feijão, deixa de molho de um dia para o outro com limão e vai pôr para cozinhar, que aí o que é que a gente faz? A gente vai pôr para cozinhar com couve-folha, girimum e brócolis. Eu já melhoro o aporte nutricional do meu feijão. O que mais não pode faltar para deixar o nosso sistema imunológico eficaz? Os folhosos escuros, é a época do espinafre, do brócolis, é a época do couve-folha. Aí você deve estar dizendo aí, Nutri, eu odeio isso. Gente, a gente não está na época de escolher, não. As nossas papilas gustativas, elas são treinadas. Você come um dia não gosta, no outro dia não gosta. Ou faz gelinho verde. Pega couve-folha, bate e aí você põe na caçambinha de gelo. Faz um suquinho de abacaxi e joga dentro. Fantástico! E aí fica a dica para papai e mamãe também. Põe as rodelinhas, o que eu chamo de disquinhos nos sucos dos nossos filhos. Eles nem percebem. A gente põe lá e aí dá para eles. Não tem dificuldade, né? E a outra coisa que não pode faltar nessa época, e aí já é outra dica para a Nutri, para a meninada que está em casa comendo, castanha. As oleaginosas são óleos saudáveis e a gente pode estar realmente introduzindo nesse período, né? E aí, para você que diz também, Nutri, eu não gosto de feijão, faz uma sopa de feijão para o jantar, uma coisinha mais leve, né? E aí a gente já joga sempre no feijão um limãozinho. São todas dicas que realmente a gente não pode deixar de ingerir nesse período. Veja, nada impede a contaminação ou a transmissão do Covid-19, a não ser o isolamento social, a higiene, o álcool a 70, a máscara, a luva, ficar em casa. Mas, se eu, toda Gerlane, você que nos assiste, infelizmente, formos contaminados,
Se eu tiver um sistema imunológico eficaz, eu posso passar por ela sem sintomas, por isso que eu tenho que ficar em casa, porque eu posso estar contaminado, não saber que tenho e contaminar o outro, por isso o risco de achatar, né, essa curva aí da pandemia, mas eu vou passar tranquilamente por esse mal-estar, por essa virose, porque eu vou ter um exército contra esse vírus e qualquer outro que vier por aí. Então, assim, essas dicas que você está dando aí, doutora Karina, são dicas que também melhoram, reforçam o sistema imunológico, né? Sem dúvida, Então, sem não dúvida. tem indicação. Agora, assim, me tem outra pergunta que é assim, quantas vezes, de quanto em quanto tempo é para comer, né? Porque a meninada quer comer toda hora e o adulto também, como você disse, está muito relacionado com a mente, né? Então, a ansiedade faz com que você se exacerbe, né? Na alimentação. Também o contrário, às vezes você está ansiosa, eu estou ansiosa, às vezes não consigo muito me alimentar. Né? Eu digo, mas isso aqui é o remédio, eu preciso. É isso mesmo, doutora, isso mesmo. Então, assim, então eu queria que você fizesse essa diferenciação e falasse com quanto tempo tem que se alimentar. Pronto, só isso, depois tem mais. Gente, olha só, o alimento é para o cérebro energia. O nosso cérebro, ele não armazena energia. Então, você sai, vai no posto de gasolina e enche o tanque do seu carro e vai rodar vários dias. O nosso organismo não é assim. Então, o nosso organismo, ele necessita dessa energia a cada 2h30 a 3 horas. Então, o que é legal para a meninada? Primeiro, crie um ritual. Ele está em casa, mas ele precisa ter horários. Então, é importante um bom café da manhã. Aqui em casa, o meu, nos primeiros dias, estava acordando tarde, não estava tomando café da manhã. Então, o que é que a gente entende? A gente entende que quando não toma café da manhã, o come-come é maior. Por quê? Porque à noite a gente realiza detox, faxina. Então, a gente acorda limpo. É tanto que o primeiro xixi do dia é aquele xixi volumoso, escuro, a maioria dos homens fedido por conta dos hormônios masculinos. Quando você vai fazer exame de urina, o que é que o laboratório diz? Despreza o primeiro jato de urina. Então, começa com um bom café da manhã. O que é que eu preciso ingerir no café da manhã? Uma porção de micronutriente, uma fruta, um tipo de carboidrato, ou cuscuz, ou tapioca, ou pão, ou inhama, ou batata, ou macaxeira, algum tubérculo, crepioca, quem gosta, e uma porção de proteína, ou ovo, ou queijo. Eu tenho sugerido aos meus pacientes que nesse período não ingiram embutidos. Então, evitar o presunto, evitar o apresuntado, dá para fazer, né, um patezinho de atum, dá para fazer um patezinho de frango e utilizar de manhã, né? Andressa está dizendo aqui que pode fazer o jejum, pode. Estou me referindo realmente muito mais à criança, né, que não é legal nesse período. Oi, tia Thaisa, estou vendo aqui uma competente professora conosco. E aí, o que é importante também? Fazer lanche, Gerlane. De manhã, a norma aqui em casa é de manhã, descasca. Sempre fruta e castanha. A castanha ajuda muito. Por quê? A castanha eu demoro para mastigar. E quanto mais eu mastigo, mais eu me sacio. Então, quando a gente mastiga muito, a gente produz o CCK, que é o hormônio da saciedade. Então, é a hora de sempre pôr a castanha. Então, por exemplo, hoje de manhã meu filho comeu kiwi. Agora de manhã ele lancha uma maçã com 10 castanhas. Então, ele já fica saciado. Almoço e aí à tarde, sempre papai e mamãe. Hoje é sexta, fim de semana, faça um bolo funcional. Se você não tem, não conhece, pode ir lá no meu Instagram, @nutricionista Karina Leles, tem muitas receitas. Bolo de banana com canela, bolo de cenoura com chocolate, bolo de girimum com coco, produtos que você faça em casa, né? Dá para fazer. Então, sempre de manhã eu descasco e de tarde eu desembalo. O que é que eu digo desembalar? É a hora da baganinha. Dá para fazer uma cartola funcional, dá para fazer uns chips de batata doce.
dá para fazer uns chips de macaxeira. Então, à tarde dá para você fazer esse produto e janta. E tenta botar a meninada para dormir cedo. Porque quando eu demoro para dormir, eu vou ficar beliscando e eu vou comer, com certeza, né? E aí, a outra dica, Gerlane, que eu queria dar para todo mundo que nos acompanha, é que a gente tem no cérebro o centro da fome, é o mesmo da sede. Então, muitas vezes você diz assim, eu estou morrendo de fome. Não é fome, é sede. Então, se mantenha hidratado. Ó aqui, a Nutri aqui, ó, com um chazinho. O chazinho de hoje é um chá verde, né? Que aí eu misturo com chá branco e água. E aí você pode estar dizendo assim, Nutri, quanto de água eu preciso? Acabei de ver que tem Meta Nutri, entrou aí. Oi, amor, tudo bom? Então, a gente faz um cálculozinho entre 30 a 50 ml por quilo peso. Então, vamos lá. Meu peso é 60. 6 vezes 3, eu preciso de 1 litro e 800 de água por dia. Então, a hidratação nesse período é fundamental. Inclusive, os otorrinos estão sugerindo porque vai hidratar a sua garganta, não vai deixar ressecado. Eu vou ficar com meu xixi clarinho. E tudo isso vai me ajudar nesse processo de quarentena, onde a gente, quando puder sair de casa, a gente vai levar todos esses conhecimentos e aplicações para a nossa vida para sempre. Exatamente, porque assim, o mundo mudou, né? O mundo mudou, a situação mudou, né? Fomos pegos de surpresa, vai e vai. Como você mesmo disse, a gente não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo para nada, entendeu? Aí, de repente, organiza as coisas. Deus começa a botar as coisas no lugar, entendeu? Verdade. Então, a nossa vida também vai se colocando no lugar. A gente tem essa capacidade de transformação, de mudança. Faz parte do crescimento. Então, verdade. A dieta, né, a nutrição faz parte disso também. Com então, assim, certeza. Então, nesse contexto, né, de saúde, de alimentação saudável, de ingerir líquido, né? Porque a gente às vezes fica no ar-condicionado, está trabalhando em casa fazendo trabalho em casa no home office, e cadê o líquido, né? Cadê a água? Então, assim, isso é muito importante. E tem até um cálculo também, que quando a gente faz exercício, você transpira, você também perde líquido. Então, durante a atividade que você está fazendo, durante os exercícios físicos que está fazendo em casa, aí a hidratação tem que ser maior. Exatamente. Tem que ser durante o período. Mas a pergunta... Vou passar para o doutor Bruno, que tem uma pergunta, e depois tem outra que era assim. Ah, era da água, você já respondeu, desculpa. Oi, Anjinho, feliz que você está aqui. Doutor Bruno, só responder aqui a pergunta do Socorro. Socorro está perguntando se pode o chá verde. Socorro, eu não sugiro. Pacientes hipertensos, eu não sugiro alimentos ricos em cafeína. E aí lembrar que o chá verde, o amarelo, o vermelho, todos são oriundos da erva chamada Camellia sinensis, que é o chá verde. Então, assim, qual é a minha sugestão nesse período? Eu estou trabalhando muito os chás digestório. Então, pode ser um chazinho de hortelã, chazinho de alecrim, né? Eu gosto muito. E para os pacientes, eu não sei se é o seu caso, né? Para que estimule o sono fisiológico. Muita gente está tendo alteração no sono, ou por ansiedade, preocupação, medo, angústia, ou ainda porque o ciclo circadiano aí deu uma mexida, né? Tá dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Eu utilizo muito chá de camomila à tarde. E gosto também do suchá, Socorro. Então, vai fazer o gelinho do maracujá. No meu Instagram também tem a receita. Compra o maracujá, higieniza, tira aquela carninha e põe nas caçambinhas de gelo. Ferve 300 ml de água. Na hora que ferveu, pode colocar a erva da camomila e joga 3 gelinhos de maracujá e 15 gotinhas da própolis. Fica um suchá maravilhoso e estimula o seu sono fisiológico. Pois não, doutor Bruno? Você ajuda no controle da ansiedade, esse chazinho? Esse chazinho também ajuda no controle da ansiedade, doutora? Eu tenho mais muito, 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 muito. E aí,
Oi, Shirley, maravilhosa. Pra cá. Muito. Por exemplo, eu gosto muito de falar de mim, né? Como eu sou uma ex-obesa, eu acho que a minha experiência com a obesidade, eu costumo dizer que às vezes livro, congresso não fala disso. Eu passei por isso, senti na pele. Então, a primeira quinzena da quarentena, nossa, foi maravilhoso, né? Foquei, corri, treinei. A gente tem um grupo Viva Leve com Leilinha, com Leila Maia. E aí treinava online, não sei o quê. Maravilhoso. Terceira semana, que foi essa semana agora, né? Antes dessa que está finalizando, gente, me deu uma angústia, uma ansiedade. E eu comecei a comer coisas que não é minha rotina. Você tem ideia, doutor Bruno? Meu filho disse, mamãe, não é você comendo isso. Meu filho se surpreendeu. Gente, resumindo, comi, quis comer, não foi nada extraordinariamente, mas não é minha rotina. Pra vocês terem ideia, eu comi 2 fatias de pizza, mas não é minha rotina. Resumindo, vomitei muito. Meu organismo, ele reagiu assim, eu fiquei mal mesmo, 2 dias. Então, eu entendi que não vale a pena. Qual foi a primeira coisa que eu entendi, que eu percebi? Estava sem tomar meu chá. O meu chá de camomila estava sendo feito e eu não estava ingerindo. Então, veja como o chá ajuda nesse lado emocional. A gente não é o que a gente come, a gente come o que a gente pensa. Se eu não cuido desse sentimento, doutor Bruno, eu vou tender a comer besteira. Não vale a pena. Pois não. Joia. A gente tem alguns informes, né? Na próxima... Pessoal, vou pedir licença a vocês, porque para falar fica ruim, respirar e falar com a máscara, e eu gosto de falar um pouquinho mais alto, então, enfim. Na próxima segunda, pessoal, a gente vai trazer uma pessoa, vai ser uma live assim especial, que é internacional. A gente vai ter uma pessoa, Adriana Keller, falando diretamente de Portugal sobre o yoga. É uma atividade que a gente realmente, poucas pessoas conhecem profundamente, mas nessa época que a gente tem que ficar um pouco mais em casa, é muito bacana para a gente praticar e tem muita coisa, assim, muito bacana mesmo para a gente aprender sobre o yoga. E vem essa pessoa, vem não, né? A gente vai se conectar de Natal para Portugal para a gente falar com ela. Então, já deixo aqui o convite para vocês. E lembrando que nessa live da próxima segunda, a gente vai fazer o sorteio do nosso kit, tá? Do nosso kit NutriCare. Pega aqui, doutora, só para a gente mostrar aqui ele de novo. Nosso kitzinho NutriCare da VitaForte, com vários sachêzinhos aqui dentro, com uns suplementos. Então, tudo isso aqui para melhorar a sua imunidade, tá? Então, vai lá na página da gente, do Instagram. Tem que curtir a página da doutora, nutricionista Karina Leles, a Escola de Postura Natal, e marcar 3 pessoas. Aí a gente vai fazer o sorteiozinho ao vivo na quarta-feira, na segunda-feira, tá? Outra coisa, estão gostando? Tá bacana? Tem muita coisa bacana que eu já aprendi agora aqui, em meia horinha a gente conversando. Já marquei, eu acho que eu marquei aqui umas 20 pessoas da minha lista aqui, que o Facebook, o Instagram foi aparecendo e eu fui marcando. Então, compartilhem, pessoal. Marquem aí no coraçãozinho para o Instagram entender que é relevante, que essa live está muito bacana e que tem mais gente para receber essas informações. Agora, doutora, tiveram 2 perguntas aqui que fazem parte da minha vida, né? Eu gosto muito de fazer jejum intermitente. Sim. E eu gosto muito da low carb. E aí 2 pessoas fizeram perguntas aqui. A Socorro fez lá no iníciozinho da nossa live, ela perguntou, dizendo o que é que faz, porque ela fez 1 semana de low carb e ficou mal-humorada, ficou sem energia, ficou ruim. E ela está perguntando qual é a melhor dica para, de repente, começar uma dieta low carb, pelo que eu entendi que ela falou. E agora, pouco tempo atrás, Andresa também falou o seguinte, que perguntou se a gente podia fazer o jejum intermitente, né? E ela pediu umas dicas de alimentos mais saudáveis para a gente quebrar esse jejum. Tá? Então, passo aí para a senhora essas duas vertentes, né? Do jejum intermitente e a low carb, para a senhora falar um pouquinho. Primeira coisa que eu queria deixar claro para as pessoas é o seguinte: jejum intermitente não é um tipo de dieta, tá? A dieta, ela é low carb, ela é proteica, ela é cetogênica, ela é laxante. É uma coisa. Jejum intermitente é uma forma de se alimentar. Então, eu tenho um período
em que eu abro a janela de alimentação e ela só vai trazer benefícios para a gente quando essa janela da alimentação estiver aberta e eu ingerir alimentos que me fazem bem. E eu tenho um período em que eu não como. A primeira coisa que eu queria dizer, por exemplo, nas 2 primeiras semanas que eu disse que eu fiquei muito bem, eu fiz jejum intermitente. Eu gosto do jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Os estudos mostram que eu tenho que ficar a partir de 14 horas sem comer. Então, eu posso ficar 14 horas sem comer, 16 horas sem comer. Algumas pessoas ficam até 24 horas sem comer. E aí, quando eu não me alimento, se o alimento é para o cérebro energia, a gente começou essa live fazendo um momento de gratidão a Deus. Deus nos fez perfeitos. Então, quando eu não como, o meu organismo ele vai utilizar de algo que eu já tenho armazenado e vai utilizar aquilo para me dar energia, né? Então, a primeira coisa que eu digo, não façam jejum sem orientação de nutricionista. Na verdade, nenhum tipo de prescrição dietética eu posso procurar na internet, pedir à minha vizinha. Por quê? Porque a prescrição dietética, o nutricionista é o único profissional habilitado para fazer. Então, ele vai fazer em cima da sua meta, em cima do que você precisa, vai fazer em cima das suas necessidades, das suas preferências alimentares. Então, aquela dieta que está lá no Google, ela é maravilhosa para todo mundo, menos para você. A sua, ela é única, pessoal e intransferível. É igual a conta bancária, a senha do banco e a cartão do banco, né? Então, é uma boa dica. Por exemplo, vamos dar exemplo. Eu, Karina, janto 5h30 da tarde. Então, eu como 5h30, não como mais. O que não quebra jejum? Chá, água e limão. Chá, água, café e limão. Então, se eu for dormir um pouco mais tarde e quiser fazer água com limão, eu não vou quebrar o jejum, vou me manter em jejum. E aí eu vou 5h30. 5h30 da manhã faz 12 horas. 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Tomo café 9h30 da manhã. Eu fiquei 16 horas sem comer. Gente, o primeiro momento do jejum a gente fica com muita fome. Principalmente quando você está acostumado a comer sempre. Depois você se acostuma de fato. Então, quando eu abro a janela de alimentação, o que vai me fazer sair do jejum? Acho que foi a pergunta de alguém aí na live. O que eu preciso? Micronutrientes. Então, é a época em que eu vou fazer uma limonada e vou fazer bicho, planta. Então, eu posso fazer um ovo, um queijo, proteína, gordura saudável, abacate, coco e também a parte de micronutrientes, que são as ervas. Então, por exemplo, hoje, como foi o meu quebrar o jejum? Comi abacate. Karina, abacate não é carboidrato, é fruta. Sim, mas o abacate, o maracujá e o limão são 3 carboidratos, que são frutas, mas que têm um índice glicêmico muito baixinho. Então, eu comi abacate, comi ovo, caipira e comi queijo. Foi o meu de jejum. Não comi mais nada, estou aqui com o meu chá, estou aqui com a minha água na live e só como quando eu estou com fome. Então, o organismo ele vai queimando o que está armazenado. Então, é um período que a gente fica bem, a gente fica desinflamado, fininho. Fica bem porque você fica disposto e não se inflama, né? Então, o cuidado não é ficar muito tempo sem comer. Se eu fico muito tempo sem comer, quando venho eu me encho de carboidrato, vou me inflamar do mesmo jeito. Então, para você que entrou agora, só para lhe orientar, carboidrato é o que nos dá energia. Então, que carboidratos são esses? Existem os complexos, que são legais, são saudáveis, os tubérculos, inhame, batata, macaxeira, tapioca, cuscuz é carboidrato, e tem os refinados, que são os que inflamam. O arroz branco, o pão branco. Então, a gente pode estar evitando nesse período. Mas é uma excelente dica. Eu tenho alguns pacientes que estão, como a doutora Gerlana, eu atendi uma ontem.
é da área de saúde também, uma colega farmacêutica, que ela está muito ansiosa e não está sentindo fome. Então, quando ela acorda, qual foi a minha prescrição dietética para ela? O suco verde. Então, se está sem fome, respeita, escuta o seu organismo. Está sem fome. Gente, ninguém dorme quando está sem sono. A maioria das pessoas não bebem água até quando não está com sede. Por que a gente tem que comer quando está sem fome, né? Então, escuta o teu organismo. Vê o que é que ele está dizendo para você. Que aí é uma outra dica que eu quero dar na live, que é a diferença entre fome e vontade de comer. Fome é fisiológico, a sua barriga ronca. Fome, gente, é o que vocês veem, aquelas pessoas catando comida estragada no lixo. Aquilo é fome. E vontade de comer, não. Vontade de comer é aquele sanduíche que está aqui, é aquela pizza que está aqui. Vontade dá e passa. Não é verdade? Karina, doutora Karina, tem umas perguntas aqui, certo? Vou tentar resumir. Tem uma da Luísa de Paula, que diz assim, como é que eu faço para gostar de legumes? Né? Ai, Luísa! Luísa, teste suas papilas gustativas, né? Uma dica que eu tenho também, você pode falar comigo no inbox, que é uma receitinha de legumes. Então, você vai trabalhando isso. Quem me segue também vê, no domingo eu faço um churrasco de legumes. E aí vai pondo um pouquinho, faz igual a criança, vai aumentando, vale muito a pena. Falar em criança, né? Tem uma que diz aqui que é adulta, mas tem um paladar infantil. Como é isso, paladar infantil? Deve gostar de umas besteirinhas, né? Aí tem outra pergunta aqui, que é parabenizando a doutora, tem uma nutricionista que quer falar com você. Tem uma que diz que gosta muito de chá de gengibre, capim-santo e cidreira. Então, assim, o que eu tô achando interessante é que as pessoas aqui, elas estão interagindo, estão trocando até receita já na live. Ai, uma pergunta que eu não sei, mas... Aí, assim, passa as perguntas, né? Aí, assim... Outra aqui é o seguinte, foi a questão da comida por delivery, né? Que estão usando muito, né? Teve uma outra que disse, doutor Jana, eu posso pedir 100 ou 150 salgados? Eu disse, pra quê? Pra deixar aqui já pra semana, né? Aí assim a gente fica sem resposta, entendeu? Se renda, nem passa fome, fica à vontade, né? A gente já tá aqui na quarentena, é isso. Problema político, emocional, tem que pedir. Pediu 150 salgados. Coxinha, empadinha, risole. Eita! Aí assim, como é essa história do delivery? Como é que a senhora recomenda isso? Pois hoje a gente precisa parabenizá-los, que é realmente uma da parte da população da sociedade que não pôde parar. Agora a gente tem que ter alguns critérios, né? Ontem, por exemplo, eu recebi uma encomenda de São Paulo. Então eu calcei luva, entrei pela área de serviço, utilizei álcool a 70, então tem que se ter cuidado. Teve um amigo nosso também da área de saúde que ele testou positivo por Covid-19 e, segundo ele ficou 11 dias em casa, ele só foi na farmácia para comprar o medicamento para os pais e pediu delivery, né? E já tem estudos que falam realmente que esse vírus ele fica na superfície. Então, assim, a sugestão não peçam em todo lugar. Peçam num lugar onde você tem acesso a esse motoqueiro, onde você fale, né? E o outro não simplesmente pega e põe à mesa. Então, o meu cuidado sempre que chega, eu prefiro, se for alguma rotina minha, eu prefiro pegar do que venha realmente um portador, ou se vier, se for necessário, tenha cuidado nesse manuseio. Então, pega com um saco ou com a luva, rasga isso. Se for algo que dê para lavar, lava. O que não der, você vai colocar álcool a 70. Não pega sem você ter cuidado de lavar as mãos e não põe à mesa. Ponha sempre no local. Na minha casa, eu vou sempre para a área de serviço. Tem uma área que eu chamo de contaminada. Então, eu vou, rasgo o saco, eu já não desprezo, eu já não utilizo em outra coisa. Então, ter cuidado. Né? Essa Covid-19 não é um período de pânico, não é um momento de medo.
é um momento de se preservar, de prevenção, né, de empatia e de muita reflexão. Então, tenha consciência, né? Então, tenha cuidado. Quando eu saio, é um ritual. Então, assim com a comida também. E outra coisa que estão perguntando assim é com relação à proteína, né? Porque tem gente que gosta de muita carne. Aí diz assim, eu não consigo. Ah, doutor João, eu só comi carne. Hoje meu almoço foi carne, um pouquinho. Que os pacientes tudo perguntam, tem que ir para Nutri, gente. Então, come carne diariamente e grande quantidade. Aí eu digo, aí estão perguntando aqui, né, para mim, como é isso aí? Então, a proteína, ela é sim responsável também pelo sistema imunológico. Gosto muito. E aí, agora só a proteína, você faz carência nutricional, né? Se quer uma proteína, por exemplo, sempre aqui no domingo eu faço um churrasco na churrasqueira elétrica, e aí eu coloco lá cebola roxa, abobrinha, brócolis, berinjela, cenoura, batata. Então, eu meio que improviso ali, mas estou ingerindo. Mas não deixo de comer antes uma saladinha crua. Então, pode fazer uma salada, por exemplo. Alguém disse que não gosta muito de verdura, tem um paladar infantil aqui, não estou me lembrando quem é. Mas a Lala Brilhante, que diz que tem paladar infantil, gosta de comer doce, biscoito, bolo e refrigerante. Né? E aí, o que é que a gente pode estar fazendo? Uma saladinha de rúcula com manga. Fica maravilhosa. Eu também tinha dificuldade de comer legumes e fui me dando a oportunidade. Né? Então, faz lá, Luiz, e depois marca a Nutri aí e diz como é que foi a sua experiência de introduzir alimentos saudáveis. Ah, é verdade. A gente precisa... Às vezes a pessoa tem uma resistência, né? Não, porque eu não gosto. Experimenta. Entendeu? Vou até contar um segredo aqui, né? Porque as pessoas pensam que as pessoas não têm essa capacidade de adaptação, né? Principalmente do paladar. Exatamente. Então, assim, eu tomo tudo hoje sem açúcar e eu adorava o açúcar. Fui tirando aos poucos, né? E eu não comia frango. Minha mãe que está assistindo, está no interior, né? Agora eu estou comendo frango, tá? A minha filha, o que foi que houve, mãe? O que foi que houve? Então, tô comendo frango. Então, assim, a gente vai se mudando, né? Então, o mundo mudou. A gente tem que vencer essas barreiras, né? Que chegam, verdade. A nível alimentar. Aí tem outra que eu não gosto de chá. O outro disse, eu não gosto de feijão. Gente, vocês já estão sendo preconceituosos. Tá tendo uma confusão aqui na live, viu, doutor Bruno? É uma aqui, aí bota uma receita aí, mas eu não gosto. Aí compartilha que não gosta. Tem que comer feijão? Pergunta à doutora. Tem que comer feijão? Então, não dá para não comer feijão, né? Ao menos o caldo. A leguminosa nesse período é importante do sistema imunológico. E aí, eu não estou lembrando aqui quem colocou isso. Não sei se foi Brilhante também que colocou, né? Tudo é você, né, minha flor? Mas os nossos filhos, se você for pai, se você for mãe, os nossos filhos, eles não comem o que a gente manda eles comerem. Eles comem o que eles nos veem comer. Então, às vezes, a gente atende um adolescente e aí ele diz, doutora, ele não para de comer biscoito. Pai, quem é que compra? Ele não tem salário. Quem vai para o supermercado? Ele não vai para o supermercado. Então, assim, é entender que nós somos exemplo para os nossos filhos, não apenas na ética, no profissionalismo, né? Mas é também, principalmente, com as nossas escolhas alimentares. Então, escolhe um dia, 2 dias, não gosta do feijão, faz uma sopa de feijão, mas a gente não está numa fase da vida para escolher muito. A gente tem que comer para deixar o nosso sistema imunológico realmente mais eficaz. Aqui, né? Ô, Carlinhos, deixa eu passar aqui para o doutor Bruno. Está chegando umas perguntas aí para você dar uma orientação aí. Oi, doutora. Voltando. Pois não, doutor. Uma colega nossa aqui, Ed Nastes, ela colocou assim, tô lascada aqui em casa com meu filho de 18 anos. Só vivo pedindo delivery aqui. Tenho todo o cuidado, mas ele já não estou com vontade de deixar... vontade de tirar ele de casa já. Aí eu fiquei aqui pensando, a questão do delivery, né? De repente, a gente se acostuma a ficar comendo
entre aspas, a porqueira, né? O fast food. Né? Então, assim, aquela comida que não tem... Uma vez na vida ainda dá certo, mas assim, para ficar pedindo na rotina... Então, de repente, eu queria que a senhora passasse algumas dicas, assim, falasse um pouco de como a gente pode substituir essa alimentação. Né? Eu gostei muito, a senhora falou daquele chipzinho de batata doce, chipzinho de macaxeira. Pois é. De repente, um detalhezinho que a gente muda em casa para fazer uma novidade que fica Exatamente. tão gostoso quanto. Isso, né? Por exemplo, exatamente. lá em casa eu uso muito banho de porco para quando eu vou fazer alguma fritura. E as pessoas falam, é porque é ruim, é fede, não sei o que. Eu disse, olha, eu adoro o sabor. Eu não gosto muito do cheiro, mas eu adoro o sabor. Então, assim, dá para a gente ir substituindo por alguma coisa mais saudável? Como é essa dinâmica, doutora? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Dá sim. Eu acho que esse é o período, sabe, doutor Bruno? Por quê? Porque a gente tem tempo, né? Então, assim, domingo que foi que eu fiz? Eu fiz um salgadinho, aquele salgadinho que você compra em padaria, com farinha de amêndoas, quer dizer, já não tem glúten, já é um pouco mais saudável, não distende muito, com um queijinho parmesão. E pus o meu filho para fazer. Agora, meu filho não tem 18 anos, né? Ele tem 8. Então, até para quem tem criança, é a época de botar uma touca, de fazer a oficina, né? É muito importante esse manuseio, essa manipulação. Ele quer ver no forno, ele quer provar, né? E a outra dica também, eu comprei hoje, posso até me comprometer a filmar e a postar lá nos stories. Eu comprei carne moída e vou fazer um hambúrguer em casa. Então, qual é a dica? Você ter um pão mais saudável, um pão integral, pode fazer um beirute, pode fazer um sanduíche sem pão. Não sei se o seu filho come, né? A que fez a pergunta. Mas eu coloco o alface, o hambúrguer caseiro, tomate, queijo, um pouquinho de orégano. E aí come com garfo e faca, sem ter que pegar, né, no pão, porque aí não vai ter o pão. Então, assim, eu faço muito sanduíche proteico, sanduíche fake, sanduíche sem pão. Ou combina com seu filho. Filho, a gente está vivendo uma crise, não dá para gastar muito. Mamãe vai comprar e a gente vai preparar esse hambúrguer em casa. Então, tempera, faz, fica muito saboroso e vai negociando o cérebro. Vai negociando. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos pedir só no domingo. E aí vai negociando, vai mexendo e vai conseguindo. Botem uma coisa na cabeça de vocês. A gente só vai conseguir se a gente tentar. Doutora, o tempo ruge. A gente já está nos finalmente. A gente agradece a todo mundo. Eu vou passar para a doutora Gerlane dar as considerações finais. Depois a gente passa para a senhora. Um grande abraço. Exatamente, um papo tão gostoso, tão esclarecedor. Nunca vi a turma tão assim entrosada aqui na live. Tantas perguntas, né? Então tem algumas que a gente nem conseguiu responder, depois você vai respondendo direto para eles, né? E assim, lhe agradecer demais por estar aqui por esse momento. Muita gente já está pedindo até outra aqui. Peraí, né, gente? Então, não deu tempo de falar tudo, mas assim, o que falou já foi o suficiente para o nosso aprendizado. Certo? Muito obrigada mesmo. E que Deus lhe abençoe, né, na sua caminhada, tá bom? Por ter ajudado aqui a gente. Gratidão. Cuidem-se. Lembrem que cuidar da alimentação é fundamental também, tá bom? Estou à disposição. Meu Instagram é @nutricionista_Karina_Leles. E gratidão à doutora Gerlane, à Escola de Postura Natal pelo convite. Estou à disposição. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana. Ah, tá. Obrigada. Um abração, viu? Para todos vocês.